não vai se aposentar, trabalha até morrer. Vamos derrubar o governo. Preta Ferreira livre. Vamos derrubar. Não tá indo mesmo, né? Opa! Temos aqui... Muito tempo. Pessoal, eu sou um estúpido, eu sou um idiota. Boa tarde. A gente estava com problemas, acho que Brasil todo, né? Com problemas aí para fazer transmissões ao vivo pelo Facebook. A gente vai entrar agora ao vivo para falar com a galera dos jornalistas livres que estão ali em Portugal, que vão falar conosco sobre a situação, né, do enfrentamento do Covid-19 em Portugal e sobre também a situação dos brasileiros que estão lá, né, que estão tentando voltar e, claro, os brasileiros que estão ali por questões de sobrevivência fazendo valer a sua luta, né, contra o Covid-19 lá em Portugal também. Vou pedir já para vocês começarem a compartilhar o vídeo, vou chamar as meninas aqui que estão com a gente, elas vão entrar na sala e aí a gente vai, na sala virtual, claro, e aí a gente vai começar a conversar, bate-papo mais rápido, né, mas quero já pedir para vocês compartilharem aí, né, e enquanto isso vou colocando aí umas coisinhas para vocês, enquanto a gente espera as meninas, coisinhas para vocês irem aguardando, né? As nossas amigas de Portugal que vão falar com a gente já já, aqui pelos Jornalistas Livres. Enquanto elas não entram, vocês fiquem aí com um videozinho nosso, que é a nossa atual capa de Facebook. As meninas estão entrando, estão se preparando. E aí, vamos lá. Bom, galera, então a gente já tem aqui as meninas, já temos as nossas 3 guerreiras que estão ali em Portugal. Já baixar o som aqui. A gente estava colocando aqui, pessoal, enquanto vocês chegavam, a nossa capa de Facebook, né? Que tá sensacional, feita pela Rádio Livre e o Canal Torto, galera dos coletivos de artistas, né? Que estão aí também, né? Tentando fortalecer essa narrativa, né? De enfraquecer mais do que já está fraco esse governo de Bolsonaro, esse desgoverno, né, do Bolsonaro em época de Covid-19. Tô ajeitando aqui, desculpa a mão. E aí, meninas, tô aqui com a Nilce. Nilce é de Porto. Não tô te vendo, Nilce, mas a gente pode te ver daqui a pouco. Tamo aqui também. Eu não sei porquê, peraí. Tá, tamo aqui também com a Clara de Lisboa. Clarinha tá aqui. E estamos também com a Luísa, mais uma vez, direto de Coimbra. Acho que a gente pode começar com a Clara explicando a situação dos brasileiros, né, que estão aí tentando voltar, enfim, essa problemática toda, denunciada por uma reportagem que você mesma fez aqui nos Jornalistas Livres, aí direto de Lisboa. Isso mesmo, Kátia. Eu queria falar um pouquinho sobre um dos desdobramentos da crise do coronavírus aqui em Portugal, e eu quero comentar justamente essa matéria que a gente fez com os Jornalistas Livres,
que é sobre os brasileiros que estão retidos aqui no aeroporto, tanto turistas quanto imigrantes que estão tentando voltar para casa, voltar para o Brasil, e eles estão impedidos de voltarem porque a maioria das companhias aéreas pararam de funcionar, e as poucas que estão funcionando, como a TAP e a Latam, elas estão tendo voos cancelados com frequência, e as pessoas elas estão sendo obrigadas a comprar novos tickets ou esperar até uma data que é quando as empresas voltarem a operar para então resolverem. E o resultado disso é um número imenso de brasileiros que está dormindo no aeroporto Humberto Delgado, aeroporto aqui de Lisboa, e esses brasileiros estão expostos ao vírus, ao coronavírus, e sem qualquer garantia dos direitos básicos de uma pessoa. A gente entrou em contato com o grupo no dia 22 de março, naquela data haviam 38 pessoas dormindo no aeroporto. E algumas delas estavam já doentes, gripadas, não conseguiam um diagnóstico do que elas tinham, ou seja, poderiam já estar com corona mesmo e ali em contato com outras pessoas, não estavam em quarentena. E outras até sem dinheiro mesmo, porque por conta do cancelamento dos voos, o dinheiro tinha acabado e estavam precisando de recorrer à ajuda para poder até fazer comprar comida para passarem esses dias. E ontem, no dia 25 de março, o número de pessoas no aeroporto já era de 80 pessoas. E entre elas, pessoas cardíacas, pessoas que não tinham seus remédios, os remédios já tinham acabado, estava em falta o remédio, mãe com crianças de colo, um caos total. E a embaixada do Brasil aqui de Portugal, em Lisboa, está tentando fazer um monitoramento de pessoas que estão retidas aqui em Portugal. E o número até agora são de 1.600 pessoas que estão tentando retornar para o Brasil. Claro, nem todo mundo está no aeroporto. Quem está no aeroporto é quem não tem condições de pagar hotel mais, que não tem condições de ficar em uma outra casa. Então, elas têm que ficar lá no aeroporto, dormem no aeroporto, passam os dias lá, até esperando até que chegue uma resposta. E uma equipe da embaixada, ela foi até o aeroporto para tentar ajudar nas situações mais graves, como é o caso desse senhor que estava sem os seus remédios, e eles tiveram de lidar com a situação lá, até mesmo para negociar a facilitação das pessoas de irem ao banheiro, porque as pessoas estão na parte de passeio, elas sequer conseguem entrar para dentro do aeroporto para ter mais informações, para ter acesso ao banheiro, para tomar uma água, porque eles estão evitando aglomerações dentro do aeroporto. Então, só entra quem tem o mesmo ticket confirmado. E o que acontece é que muitos dos voos estão já cancelados e essas pessoas não conseguem entrar no espaço do aeroporto. E em nota ao JL, aos Jornalistas Livres, a Embaixada do Brasil, ela respondeu que tem trabalhado, que estão tentando, em conjunto com as autoridades portuguesas, para aumentar a frequência dos voos excepcionais no Brasil, e ao passo que as autoridades em Brasília estão tentando negociar diretamente com as empresas, com as companhias aéreas, para aumentar esse fluxo. E eu também queria destacar que 3 deputados do Bloco de Esquerda aqui de Portugal, a Beatriz Gomes, o Alexandre Vieira e o Filipe Soares, eles também enviaram uma carta para o ministro do Estado dos Negócios Estrangeiros, questionando se o que o governo de Portugal estava fazendo a respeito desses brasileiros que precisavam voltar e estavam retidos no aeroporto, porque eles entendem que isso é um problema também de Portugal, porque essas pessoas estão desprotegidas, estão sem condições estão completamente expostas ao vírus da pandemia e que, portanto, isso é um problema generalizado para todo mundo. Mas a gente ainda não teve essa resposta, a gente não sabe ainda o que de fato está sendo feito. Por enquanto, o que eles estão nos dizendo é que a embaixada está tentando fazer essas negociações e as pessoas mesmo, de forma individual, tentando negociar com as companhias aéreas. Quem tem condições compra um voo novo, o que pode ser muito caro, mas mesmo essas pessoas que compram o voo têm a chance de ter o voo cancelado e aí terem que comprar um terceiro voo para conseguir embarcar de volta para o Brasil. Então, é um momento de muita incerteza para essas pessoas que estão lá no aeroporto, mais um problema dessa crise aí do corona e mais um problema dos imigrantes aqui em Portugal que estão retidos e não conseguem voltar para casa e estarem em segurança nesse momento de quarentena. Agora, Clara, é um problema não só todos esses problemas que você falou, mas um problema de falta de comando, né? Não temos presidente
e não temos ministro de Relações Exteriores também que consiga, nesse momento, ou que tenha um interesse mais efetivo de solucionar, não é, essa questão dos brasileiros que estão aí, né, sem saber realmente como é que eles vão fazer para resolver essa situação, ou até sabem, né, por conta própria. Eu acho que está sendo isso, né, por tudo que você descreveu, né, não tem outra, enfim, não vejo outro caminho, né, nesse momento. O pessoal está se virando como pode, né? Sim, eles estão se virando como pode, de forma individual, e claro, estão recebendo um apoio aí, mas ainda é tudo muito incerto, e essa insegurança gera esse caos, esse conflito, esse medo. Tá. Vou pedir para a Luísa ou para a Nilce agora falarem, né, das novidades que vocês trazem para a gente. Posso começar com a Nilce? Pode. Vamos lá, querida. Quais são as novidades, enfim, novas informações aí? Bom, assim, as novidades é que 0 horas de hoje foi decretado a fase de mitigação aqui em Portugal. E isso complica muito, né? Então, o que isso quer dizer? É a transmissão em lugares fechados e lugares... transmissões em comunidade. O que está acontecendo com os lares de idade, do norte a sul, a gente lê as notícias, um monte de lares estão infectados, já muitos idosos, e chegamos numa fase crítica, né? Então, agora está previsto, eu tenho aqui uma previsão, que de 129 mil infectados e 700 mortos no total. Qual que é? Você repete o número, por favor? É uma previsão, né? É de 129 mil infectados e 700 mortos aqui em Portugal. E o que mudou, né? O que mudou nisso é que, a partir de agora, entre todos os outros sintomas, só apenas um já é considerado, tá? Então, os centros de saúde, que é como se fosse o SUS aí, e os hospitais privados vão começar a atender os infectados, né? Mas tem que ter, aqui tem o Saúde 24, então você telefona, às vezes funciona, às vezes não, porque são muitas chamadas, né? Muita gente também fica ali achando que está com algum sintoma e não é. Então, mas visto que tem algum sintoma, eles já são indicados para ir no centro de saúde. E lá já tem o nome da pessoa, ou seja, não é qualquer pessoa que acha que tem sintoma vai correndo para o centro de saúde, não. Tem que primeiro passar pela linha 24 horas. E depois também, doentes ligeiros ficam em casa, moderados no centro de saúde, graves no hospital, críticos internados. E pronto, chegamos num ponto que ninguém queria, né? Mas faz parte. Entretanto, antes disso, tem a contenção, que é só aqueles casos fora de Portugal, que ainda não chegou em Portugal. Depois é a contenção alargada, que já começa a entrar casos em Portugal, mas a gente... Pronto, aquilo ainda está muito longe, né? E depois vem... Pronto, a fase de mitigação. Ou seja, nessa fase de contenção alargada é a fase em que os governantes eles têm que tomar a decisão rápida para o bem da população. Ou seja, o que está acontecendo aqui em Portugal. Todo mundo de quarentena. Já foram presos por crime de desobediência 39 pessoas. Ou seja, é crime andar na rua sem fazer nada. Só pode ir ao supermercado, só pode ir à farmácia, pronto. Só nesses locais. Passear com um cãozinho, mais nada. Senão, a polícia está aí solta e acho que é muito bom e tem que ser assim. Infelizmente, aí no Brasil não está sendo o caso, né? Mas e a população aqui não é tanta como aí. Eu não sei, lamento pelo Brasil como é que isso vai acontecer daqui para frente, ainda mais quando chegar numa fase de mitigação. Aí eu não sei, vai ser descontrole total. Por isso, aqui já estão começando também os hospitais a terem equipamentos já de reservas,
para poder atender o maior número de pessoas. O governo está sempre na televisão, dando a voz, a ministra da Saúde está sempre dando orientações, todo dia, ao meio-dia, dão lá também informações sobre o número de contágios. E é assim, daqui a pouco eu posso dar assim, mais um número de Portugal e de outros países também. Se quiser a Clara falar. Tá bom. Agora acho que a Luísa vai falar. Bom não tá, né, Nilce? É só retórica, só o jeito de falar. Bom não tá nada bom. É muito difícil. Você falou uma coisa aí que deveria ser assim, né? A questão das pessoas que estão nas ruas sem necessidade, né? Sem uma necessidade de ir ao mercado, fazer alguma coisa, sei lá. Realmente, no Brasil não tá, né? A gente sabe que muita gente tá em confinamento, mas a gente tem um presidente que vai na TV e diz que não é tão necessário, né, esse confinamento. Aí fica difícil, né? Foi uma gripezinha. Exatamente. Bom, eu vou passar então para a Luísa. E aí, Lu, o que a gente tem de novidade, enfim? Então, pessoal, eu dei uma procurada na repercussão midiática sobre o pronunciamento do Bolsonaro, né? Como que as mídias portuguesas trataram sobre isso. E em algumas mídias, eu peguei as principais, né? Que seria o equivalente a Globo, SBT no Brasil, e a gente tem um total repúdio ao pronunciamento, ao discurso do Bolsonaro. Jornalistas que são jornalistas grandes aqui do país, eu separei só para o pessoal poder procurar depois. Tem uma rede aqui, uma mídia que chama Público, e uma matéria do João Ruela Ribeiro, diz que Bolsonaro defende o fim de um isolamento e acabou se isolando politicamente. E uma outra matéria do Público também, do Sérgio Treffaut, que diz que o Bolsonaro comete um suicídio ao vivo, chama o Bolsonaro de louco, diz que ele só sabe espernear e gritar, e que o discurso suscita asco, repulsa e nojo. Então a gente tem aqui um comportamento da mídia portuguesa também que é completamente contrário ao pronunciamento de Bolsonaro. É importante a gente lembrar também que alguns pontos que Bolsonaro coloca no pronunciamento, a experiência de Portugal com o Covid-19 rebate esses argumentos, né? Eu levantei alguns dados aqui, por exemplo. O Bolsonaro, no pronunciamento, ele diz que a população de risco maiores de 50, 60 anos é que devem se isolar, fazer o chamado isolamento vertical. Sim. Porém, nós temos aqui em Portugal, de acordo com os dados de hoje, os mais atualizados, mais de 50% dos casos de pessoas infectadas são abaixo de 50 anos. Claro que a taxa de mortalidade é para maiores de 60 normalmente, né? Mas existe uma questão da transmissão também, né? O Bolsonaro também disse no seu pronunciamento, ou na coletiva de imprensa, agora não me lembro qual foi, que o Estado não pode cuidar de todos os idosos do país, que os filhos devem fazer isso. Porém, se os filhos continuam trabalhando, hospedam o vírus, e a gente vê aqui com os dados de Portugal, que para baixo de 50 anos tem muita gente infectada, jovens inclusive, as pessoas continuam transmitindo e infectando os próprios pais, avós, os idosos com quem eles cuidam, né? E o Bolsonaro não contabiliza as mortes decorrentes pelo colapso do sistema de saúde. São outros doentes, outras pessoas que precisariam do sistema de saúde que acabam morrendo também em decorrência disso. E só mais um dado que no discurso dele teve muito efeito por aqui, é sobre ele dizer que as crianças devem continuar indo à escola, que as escolas não precisam fechar e tal. A Europa inteira está com atividades suspensas nas escolas. Aliás, metade da população mundial está sem aulas, né? Ou fazendo aulas à distância. Então aqui a gente tem Itália, Polônia, Grécia, Irlanda, República Tcheca, Romênia, Ucrânia, Eslováquia e todos os países. Eu fiz uma lista e realmente cobriu todos que estão com as aulas suspensas. E a Europa é onde mais o número cresce hoje no mundo, né, dos contágios. E com todas essas medidas de segurança bem iniciais, assim, né, com exceção da Itália, mas todo mundo abriu os olhos cedo para essa prevenção. Então a gente tem um caso
que é, de certa forma, controlado, mas que não previne jovens menores de 50 anos de serem infectados, de transmitirem. O isolamento, como as companheiras falaram, é total, é estado de emergência, é mitigação, mas mesmo assim existe o contágio e a transmissão. Imagina então no Brasil, com o Bolsonaro falando todas essas aberrações em rede nacional, reforçando o posicionamento, o que isso não pode se desenvolver também, né? Exatamente, Luísa. E assim, muito bom você ter falado dessa questão das escolas. A gente tem mais aqui entre nós quatro, mais uns 3 minutinhos para falar, porque na sequência a gente tem uma live com o Daniel Cara, que é o coordenador nacional do Plano Nacional de Educação, e aí ele vai falar justamente dessas questões, né? A gente vai falar com ele daqui a alguns minutinhos aqui mesmo na nossa página do Facebook. Assim, eu já nem uso mais, meninas, a palavra vergonhoso, né, para descrever tamanha perplexidade na qual eu estou com esse governo, né? Enfim, mas a gente sabe que tem todo um processo de populismo também com o público dele, claro, né? Ele está dialogando com o público que é dele. Né, e também as razões, claro, relacionadas à polarização política, né, o uso político de uma coisa tão grave que a gente está passando agora, mas que com certeza a gente vai vencer, enfim. Tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar, até para a gente ir para os encaminhamentos e começar a falar com o Daniel Cara? Bom, assim, só vou dar aqui uma informação dos números, tá bem? Então, total de casos desde janeiro, 22 em Portugal. Não, mentira, na Europa, 22.257. Casos confirmados em Portugal, 3.544. Casos não confirmados, 16.718. Aguardando o resultado, 1.995. Casos recuperados, 60. Contatos em vigilância, 14.944. Tá sim. Esses dados são Portugal, Nilce? Sim. Em cima, 22 é Europa, que é o lugar onde está mais sendo castigada, né? Tem aqui também, que eu fui buscar. Já te digo. Tá, tranquilo. Assim, a maioria na Itália, né? No total foram registrados 15.500 mortes. Você só precisa virar de frente para a câmera para as pessoas, porque tá dando um reflexo aí. Então, na Itália, 8.165 mortes. Espanha, 4.089. E França, 1.331. Tá bem. E pronto, a Europa é o ponto crucial disto, né? Sim. Espero que o Brasil não seja o ponto crucial, que não chegue nos patamares de Itália e de China. Enfim, vamos lá. Meninas... Portugal já em 60. Agora acho que a Clara quer falar, né, Clara? Sim, eu quero só aproveitar aqui que estamos pela primeira vez na live 4 mulheres para falar também sobre um outro desdobramento que uma crise e a quarentena pode gerar, que às vezes as pessoas não estão pensando sobre isso, mas que Portugal já está alerta, que é o aumento da violência doméstica. Bom, a PAV, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima aqui de Portugal, fez uma declaração sobre o cuidado redobrado que é preciso nesse período de quarentena em relação à violência doméstica, justamente por essa aproximação que está misturada com a tensão, medo, ansiedade, o nervosismo e, obviamente, a nossa cultura patriarcal. E esse problema da violência doméstica, ele pode sim potencializar. E no Brasil, já o aumento de notificação em Curitiba e Rio de Janeiro já é um fato, aumentou desde esse período que as pessoas começaram a ficar mais em casa. E aqui em Portugal, o governo ele tem pensado isso, tem pensado como respaldar as mulheres que estão enfrentando essa situação nesse período de quarentena. A deputada Elza Paes, do PS, que é socióloga, ela fez uma declaração dizendo a importância que é das vítimas de violência doméstica saberem que elas não estão sozinhas nesse período de confinamento, que elas podem continuar a pedir apoio à sua
forças de segurança, os serviços de apoio e proteção à vítima. Aqui em Portugal, eles criaram um e-mail específico para receber notificações nesse período de crise do Covid, que é o violência.covid@sig.gov.pt. Então, as mulheres aqui em Portugal que se sentem ameaçadas ou que sofreram algum tipo de violência doméstica nesse período de quarentena, tem um canal específico para reportar isso. E o governo de Portugal também já somou novas camas nos abrigos para poder acolher mulheres nessa situação e também pessoas LGBT que também podem sofrer com esse período de confinamento. Só queria dar esse informe também, porque seria muito bom que no Brasil olhasse para os nossos índices também e tomasse esse devido cuidado, ao invés de negar toda essa crise que está acontecendo, negar todo o que a gente está vivendo, todo esse caos. Então é isso, só queria acrescentar isso. Não escutem o Bolsonaro, fiquem em casa, é muito importante. A gente tem o exemplo aqui de Portugal que está fazendo um bom trabalho e todo mundo está em casa. Como a Nilce falou, quem sai fora de motivo pode até ser detido. Muito bom, Clara. Eu vou pedir para você colocar depois, no final dessa live, você colocar lá no naquele escritinho que fica na cabeça do post que a gente fala, esse endereço de denúncia para as mulheres, tá? Portuguesas aí, que também acompanham a página dos Jornalistas Livres, poderem acessar mais esse canal de denúncia, não é? Enfim, a gente já tem tanto problema nesse Covid, nessa pandemia, esse não diminuiu em nada, pelo contrário, tá? Continua a mesma coisa. Muito triste. Luísa, você quer finalizar? E pra gente mesmo, que o Daniel Cara tá esperando a gente. Não, é só isso. Vamos manter essa rede aberta. Acho que é importante a gente se atualizar, como eu falei da outra vez também. E é isso. Bora pro Daniel Cara. Obrigada, meninas. Valeu, meninas. Obrigada. Tchau, Vocês são tchau. demais. Obrigada pelas informações. E aí, depois de amanhã ou amanhã, quando vocês tiverem mais coisas, a gente vem e se conversa, né? Novamente aqui ao vivo nas plataformas dos Jornalistas Livres, tá bem? Sim, claro. Fechou? Beijo, meninas. Tchau. Obrigada. Tchau, Valeu, obrigada. gente. Para quem acompanha os Jornalistas Livres, a gente vai agora entrar numa outra transmissão ao vivo com o Daniel Cara e daqui uns 2, 3 minutos a gente volta, tá? Valeu.